Boa tarde, meus amigos. Voltando, recomeçando com um vídeo novo, co-criando uma realidade, pedindo a todos curtam esse canal, compartilhem esse canal, dê um like e compartilhe para o canal crescer. Se inscreva nesse canal, primeira coisa que eu vou pedir, se inscreva nesse canal. Hoje nós vamos falar de algo tão importante, nós vamos falar daquilo, né, que vai abençoar a nossa vida. Vou baixar um pouquinho aqui. Vamos falar de uma palavra que sempre que eu vou fazer os vídeos, eu abro a Bíblia e Deus me mostra alguma coisa. É inspirado naquela vontade que Deus quer. E o mundo está precisando nesse momento, as pessoas estão com tantas dificuldades. E por quê? Muitas vezes. Então hoje nós vamos orar também o Salmo 23 para nos ajudar, para a gente entrar nessas palavras e elas fazerem bênçãos na nossa vida. Mas primeiro eu peço, se inscreva no canal, curta esse canal, para esse canal crescer, que agora eu estou voltando, recomeçando a minha carreira ali no YouTube, nesse trabalho de missão e propósito, que é a oração, que é a palavra transformadora, a palavra que está no nosso manual, que eu falo que é o livro quântico, para transformar a nossa vida. Tem várias passagens que nós vamos ver aqui nesse vídeo hoje. Eu queria começar assim, como Deus me disse, vai e fale de bênção e de maldição, de maldizer, porque nós estamos por aí, nos abençoando a nossa vida e a de outras pessoas, e às vezes não. Então eu queria passar esta palavra, transmitir esta palavra que Deus me colocou no meu coração e me pediu, fale de bênção e de maldizer, quer dizer, de quando não abençoamos. Então falar da bênção, de maldizer, significa que nós temos o poder de abençoar a nossa vida e dos que estão, à nossa volta, com a nossa palavra. Então, este é um caminho correto, é o pensamento correto, que nos guiará para a vitória ou para o fracasso. Vai depender da nossa palavra, está na nossa língua o poder. Nós vamos ver com as palavras bíblicas que nos falam, que isso comprova, os mistérios que estão na Bíblia que nos falam como isso é real na nossa vida. E a gente pode observar na nossa vida, Então isso nos conduzirá, a nossa língua, a nossa palavra, a nossa conduta de palavra será de bênção ou de maldição. Isso conduzirá, nós seremos conduzidos à vitória, ao fracasso. Sua bênção está a caminho, percebe? Nossa bênção está a caminho, mas a sua bênção está a caminho, a minha, percebe? Se eu não entender isso, mas se eu começo a maldizer, eu começo a murmurar, eu começo a reclamar, eu já levanto mal-humorado, está ruim isso, está ruim aquilo, está chovendo, está ruim, tem sol, mas está muito quente, percebe? As pessoas reclamam de tudo, percebe? A bênção está a caminho. Então está reclamando que não está bom isso na sua vida, tem ali um probleminha, uma certa nuvem, aquilo que nós temos que passar e atravessar sem reclamar e ainda assim ter gratidão pela vida, por tudo, e nós começamos a murmurar, a nossa bênção está chegando, percebe? Ela volta. A bênção que poderia nos abençoar acaba voltando. Fica trancada no mundo espiritual por causa da nossa murmuração. Por isso que eu queria lembrá-los desta palavra que é tão importante, que nós somos os responsáveis. E Deus trabalha através de nós, através da nossa palavra, da nossa profecia. E tudo que nós fazemos no mundo espiritual e acaba estacionando, e a nossa bênção fica aí estacionada, A questão é não reclamar, mesmo que esteja passando. Eu sempre falo assim, percebe? Deus está conosco sempre, nós oramos, mas não significa que não passaremos por algum momento difícil, mas que se nós estamos fortalecidos e com a palavra certa na nossa boca, nós vamos atravessar, nós não vamos murmurar, não vamos reclamar, não vamos ficar trancando a nossa bênção, percebe? Então a atitude correta, mental, emocional, percebe? Não se deixar afetar emocionalmente por aquilo que está na nossa vida. Aquela dificuldade, eu sempre falo, que é teste. Teste porque vai virar um testemunho. Quando nós passamos, nós nos fortalecemos e nós poderemos ser exemplos para outras pessoas daquilo que nós superamos, percebe? Mas sem murmurar, porque murmurando nós vamos fazer mais daquilo que não queremos.
e nossas bênçãos ficarão trancadas, né? E Deus disse, tudo que ligares na terra será ligado no céu, percebe? O poder que isso tem. E nós temos aqui uma palavra bíblica que vai nos dar esse conhecimento, né? Eu li muito o manual quântico, que eu falo, a Bíblia eu chamo de manual quântico, é o nosso manual, e é quântico, é da física quântica. Quando a gente estuda física quântica, a gente percebe que a Bíblia, o que Jesus ensinou nas suas parábolas, suas histórias contadas, era tudo para nos dizer desse mistério, desse mundo invisível, né, daquilo que você pensa e cria, desta coisa que estou falando, do murmurar, do abençoar, de ser bênção ou ser maldição na própria vida ou na vida das outras pessoas. Percebe? Está tudo nesse manual. E aqui tem uma palavra que fala assim, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, fala assim, alegrem-se continuamente, percebe? Não é alegrar-se hoje, amanhã triste, ver aquela onda que sobe e desce, não. Nós temos que nos alegrar continuamente. Claro que quando as coisas vêm, eles querem nos abater, a gente se levanta de novo. Se a gente chora um pouco, percebe? Mas a gente não pode cair para a dor o tempo todo. Nós temos que sempre nos levantar, escolher, percebe? Escolher ser forte. E Deus diz, seja forte e corajoso, porque Deus está conosco, percebe? Então em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele fala, alegrem-se continuamente para ser abençoado, né? E deem graças a Deus em todas as circunstâncias, percebe? Você está passando pelo deserto, pela sombra naquele momento na sua vida, às vezes por uma doença, por um término de relacionamento, a perda de um parente, eu perdi a mãe há pouco tempo, percebe? Ou então financeiro. E Deus diz o quê? Alegre-se continuamente, mesmo que esteja passando por isso. Supere, seja forte e corajoso. Eu estou contigo, a minha mão direita te protege, te ajuda. Ore, oração transforma a nossa vida, nos fortalece, nos dá bênção. E o Salmo 23 vamos orar no final, para ter esse benefício. Então nós não podemos olhar a circunstância do presente, do momento que nós estamos passando, né? Eu falo de prova e que vai virar testemunho, ou de teste e que vai virar um testemunho, né? E Deus nunca manda coisa ruim, né? Deus nos prepara para a fortaleza, para fortalecer, para nos fortalecer. E nos dá um teste, né? Para a prova, para fortalecimento, eu entendo que as coisas vêm. Porque às vezes é causa e efeito, nós não fazemos as coisas certas, percebe? Quando nós não estamos com esse pensamento harmonizado em Deus, às vezes acontecem algumas coisas e Deus permite, porque nós precisamos aprender. É como a história de Jó, percebe? Deus permitiu, mas amparou. E no final do teste, o que Deus fez? Deus deu em dobro para Jó, tudo que ele tinha perdido. Deus restituiu e ainda deu mais. Então essa dificuldade, percebe? Tudo é passageiro, então não murmurar nunca, não importa o que esteja acontecendo. Sobre essa dificuldade, né? Não murmurar, não reclamar, ser uma pessoa que sempre é gratidão. Não é fácil, percebe? Mas Jesus disse, orai e vigiai. A oração transforma a nossa mente, nos purifica, nos leva para a luz. E vigiar os pensamentos, né? Vigiar a profecia, vigiar a língua, a palavra que vai ser dita, percebe? Quando nós falamos uma palavra de maldição, nós mesmos ouvimos. E os que ouvem são afetados, percebe? Eu posso amaldiçoar alguém, mas percebe? Eu ouvi a minha palavra, primeiro eu vou ser. E ela é como um bumerangue, ela vai e volta, eu vou ser atingido, percebe? Tem que, né? Por isso que Jesus falava, orai e vigiai. Vigiai a tua língua, a tua palavra. Então nós temos que atravessar isso, ter gratidão, atravessar com alegria a todo momento, como diz aí em Tessalonicenses, alegria a todo momento. Mas percebe, é claro que quando nós perdemos um parente, nós vamos ficar tristes, talvez por um dia, uma semana, mas percebe, ainda assim nós temos que, percebe, entender, nós temos que sair rápido daí. Eu entendi isso, tinha que sair rápido, percebe? Porque não dá para ficar muito parado nesse momento de tristeza, porque isso pode se estabelecer, criar raízes, traumas, e ansiedade, depressão, né? Depois, consequentemente. Então, murmurar
Aqui fala o que significa murmurar. Murmurar, maledicência, né? Maledicência é o ato de falar mal, né? De olhar tudo com um olhar de maldade e de crítica, de condenação, olhar pelo lado do mal, que tudo é ruim. Então preste atenção, murmurar, murmuração, olha o que é. Nós podemos entender isso. Quando nós oramos, fazemos aquela conversa positiva, conversamos com Deus, nós estamos fazendo uma ladainha. A nossa oração, o nosso pedido é uma ladainha, né? Mas quando nós estamos murmurando essa maledicência, nós estamos fazendo uma ladainha das trevas, percebe? Então essa murmuração, ela é a ladainha das trevas, é o que dá luz às trevas, né? É o que dá materialidade às trevas. Nós não queremos isso. Nós vamos fazer a ladainha do céu, do reino do céu, que é a oração, que é a gratidão, que é abençoar a nossa vida e a vida das pessoas, né? Em oração, né? A ladainha do céu, né? Do reino do céu, eu falo, né? É todo o discurso do reino do céu, percebe? É tudo que é bom, que é construtivo, que é positivo, é o amor, é a paz, todas essas coisas é a ladainha do céu. É toda a oração favorável, a oração para a luz, né? É ladainha do céu. E do contrário, tudo que não for isso é ladainha para as trevas. A murmuração, né? Precisamos ser sábios e transformar as nossas vidas num discurso positivo, falar de bênçãos, né? Você quando murmura, quando as palavras saem da nossa boca, a gente tem que entender o que acontece. Quando as palavras saem dos nossos lábios, elas primeiro nos tocarão. Então nós teremos toda sorte de bênção ou toda sorte de maldição e seremos afetados, tanto de um jeito como de outro, e que seja a nossa palavra a ladainha do reino dos céus. Percebe? Há pessoas que a gente conversa, às vezes é assim, ó, insuportável, a gente quer sair correndo, né? A pessoa reclama que tá quente, que tá frio, que não tá bom isso, que não tá bom aquilo, que a política tá ruim, que as coisas estão ruins por causa do governo, que isso, aquilo, percebe? Nada disso, o céu não tem escassez, o céu não está em falta, nem mesmo nas piores crises, nós temos que entender isso. E nós temos que andar para o lado desta conversa construtiva de bênção para nós e para a nossa vida, né? E quando falamos murmurações, descontentamentos, né? Murmurações, descontentamentos, quando a gente fica descontente com alguma coisa, começa a reclamar, falar, isso, porque aquilo, não gosto disso, não gosto daquilo, tá ruim isso, tá ruim aquilo, aquela coisa toda. Essas palavras destrutivas, né, são como uma estação repetidora. Nós somos esta pessoa que está aí, né? Nós somos uma estação de energia, vibração, repetidora. Do que nós estamos repetindo? Aquilo que nós estamos repetindo. Se nós estamos repetindo a maldição em nossas vidas e desejando outras pessoas, nós somos uma estação repetidora, né, desta coisa destrutiva, né, palavras destrutivas, e nós somos como uma estação repetidora de Satanás, percebe? Se eu estou aí desconstruindo com a minha língua, profetizando a maldição na minha vida e para outras pessoas, eu sou uma estação repetidora de Satanás, percebe como é grave isso? E as pessoas não têm nem noção disso. Às vezes a pessoa ora por um lado, mas do outro lado ela faz o contrário, percebe? Não dá para servir a dois senhores, a gente sabe. Ou a gente anda para a luz, ou a gente anda nas trevas. Pode escolher um lado, né? Percebe? Todo ser vai evoluir, escolha um, mas não dá para andar com os pés em dois caminhos. Uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra. Então percebe como isso é ruim? E essa murmuração aumenta ainda mais, né? Já que está ruim, fica pior. E a Bíblia fala, né, no primeiro capítulo de João, mais uma palavra bíblica para exemplificar isso. No primeiro capítulo de João, desde o princípio, olha, isso é tão poderoso, já fiz outros vídeos sobre isso. Então, desde o princípio, a palavra estava com Deus, e a palavra era poderosa e era Deus, percebe? E Deus fez tudo com a palavra, não é verdade? Deus começou a olhar, né, o Espírito estava sobre as águas, e Deus começou a olhar isso que era bom. Tudo que era bom, ainda ele falou, isto é bom, então eu farei. Ele profetizou com a palavra e Deus criou tudo o que criou. Eu diria assim que é no sentido simbólico, se não for desse jeito. Se os seres, né, sabemos que os seres evoluídos de Deus criam os planetas. Quando eles saem para criar o planeta, será que eles ficam dizendo assim, vamos criar aqui um planetinha ruim? Não, tudo é criado na bênção, do melhor.
Mas os seres que vão habitar esse planeta, às vezes a consciência, né? Eles sabem que a consciência não é muito evoluída, percebem? Então a gente não consegue ver a bênção, né? Mas tudo é criado por Deus para o melhor, tudo é perfeito que Deus criou pela palavra de Deus. E nós temos que aprender a andar nessa palavra construtiva, a palavra do reino do céu. Para ser um membro, né, do reino do céu, que a gente sabe que o reino do céu não está na terra, mas quem trará o reino do céu para a terra? Nós que oramos o Pai Nosso todo dia. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Percebe? Quando nós oramos essa oração, nós oramos para pedir o reino do céu, que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Mas ainda não está aqui, mas está na vida das pessoas que oram, que tem a palavra construtiva, que não tem ladainha de Satanás, percebe? Nós temos que ter a ladainha da oração, da palavra construtiva, que constrói bênção, que abençoa a nossa vida. Percebe? Nós vamos colher o que plantamos pela palavra, percebe? E a pessoa passa horas e horas, o dia inteiro, vários dias e anos, profetizando aquilo. Às vezes fica doente, às vezes acontece isso, acontece aquilo, mas é por colheita. Colheita do que planta com a palavra, né? E não demora tanto. As coisas vão ficar, a partir do momento que nós profetizamos a bênção, a coisa vai melhorando. A partir do momento que nós amaldiçoamos a nós mesmos ou a outras pessoas, a coisa vai piorando, é assim. E tudo Deus fez pela palavra, né? E às vezes é engraçado, né, que as pessoas falam palavrão e a gente fala, ó, falta educação, até pode ser falta de educação. Eu não digo que é para falar palavrão, eu sou uma pessoa que não falo palavrão, por causa disso, que eu vigio a minha palavra, né, porque às vezes a pessoa me conhece, quem me conhece sabe que eu não falo. Mas assim, ó, falar um palavrão não é tão danoso como profetizar uma maldição, como amaldiçoar a si mesmo ou outra pessoa. Muito pior, percebe? Então, é mais aceitável uma pessoa que fala palavrão do que uma pessoa que fale maldição. Esta é a verdade. Que a maldição tem um poder destrutivo. O palavrão é dito e cai por aí, né? Se não for um palavrão de maldição, é muito cuidado também, né? E ninguém precisa dizer palavrão de maneira nenhuma, nem de maldição, nem palavrão de brincadeira. Mas as pessoas ficam assustadas, né? Quando alguém fala um palavrão. Mas o que eu queria dizer, que a maldição é muito pior. Então vamos seguindo aqui. E coisas que nós temos que mudar, né? Jesus disse, vigiai a palavra. Certas frases nós temos que parar de dizer, por exemplo, assim, nada, um exemplo assim, né? Com aquele discurso destrutivo de certas frases que retém a nossa bênção no mundo espiritual, né? A nossa bênção está para vir e a pessoa começa a dizer certas palavras, né? Nada para mim dá certo. Eu conheço muitas pessoas, porque uma coisa deu errada, ela pega aquele gancho e coloca em toda a vida dela, percebe? A nossa história não é contada por uma coisa que aconteceu aqui. Não pode ser contada desse jeito. Então a pessoa diga, nada para mim dá certo. Às vezes ela fala isso no relacionamento. Nunca vou conseguir um homem perfeito, um homem que goste de mim. A vida financeira nunca vai melhorar. Percebe essa coisa toda? A pessoa diz, nada para mim dá certo. Isso é tão danoso, tão destrutivo. Nós temos que abandonar esta palavra, estas palavras, esta frase. Percebe? A destruição está na frase. E você diz isso e liga a terra ao mundo espiritual, porque Deus diz, tudo que ligares na terra será ligado no céu, percebe? Eu demorei a entender isso. O que é isso? Ligar na terra, ligar no céu. O que é que nós estamos ligando na terra e no céu? Tem gente, tenho certeza, que não sabe o que isso significa. É toda a profecia de maldição e de bênção que nós falarmos com a nossa boca, com a nossa língua, nós estamos ligando. Aqui na terra nós estamos falando e Deus disse, o mundo espiritual vai fazer. Será ligado lá também. E uma vez que nós nos arrependemos desse palavreado destrutivo e nos voltamos, nos purificamos e passamos a abençoar a nossa vida, Deus diz agora de novo. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Nesse momento que nós nos corrigimos, nós desligamos aquele discurso destrutivo, Deus vai desligar na terra e no céu. Quando eu pedir perdão e me voltar meu caminho para o bem, será desligado, percebe? Sempre é tempo de a gente
começar, né, a vigiar esta palavra e falar o bem para nós e para o nosso entorno e para as outras pessoas, porque será desligado a maldade, a maldição daí, percebe? A todo momento nós podemos nos voltar para a luz, para o bem. E um outro estado de vibração, né? Então as palavras desligadas na Terra, você pode, por exemplo, ir para um outro estado de vibração, quando faz orando, as palavras, o terço, né? Aquela oração do reino do céu, aquela ladainha do reino do céu. E esta frase é da sua vida. A partir de agora, envia você que, né, eu queria pedir uma coisa assim, você que está ouvindo essa palavra depois que assistiu o vídeo, envia isso para seus amigos, para seus parentes, para aquelas pessoas que você gosta, elas vão entender que você se preocupa com ela, né? Percebe que você quer a benção para você, a benção para a vida dela. Porque às vezes tem alguém, talvez na família, que não saiba disso, que é meio negativo, percebe? Que é pessoa pessimista, mas manda para os amigos e a família que vai ser benção, para abençoar a vida das pessoas, né? Então tem outra frase que nós temos também que abandonar. Na verdade, estou dando 3, mas milhares de frases nós temos que abandonar. Nós temos que vigiar o nosso discurso, percebe? Tudo que for desconstrutivo, palavras de maldição, abandone. Então outra frase também é aquela frase assim, ó, que traz muita amarração, que tranca muito, né? Que fecha as portas, né? É que tem pessoas que acreditam que vêm no planeta, vieram só para sofrer. Daí elas pegam todos os problemas de todo mundo, querem parar. Deixa que eu te ajudo, eu levo a tua cruz, tipo assim. Porque eu vim mesmo para sofrer, e elas acham que estão se purificando com sacrifício e sofrimento. Isso é uma coisa muito ruim. Quando você acreditar nisso, é isso que você viverá até o fim da vida, e a felicidade não vai bater a sua porta, porque você acredita no sofrimento, percebe? Não é na felicidade. Então nós temos que entender isso. Nós vamos nos ajudando uns aos outros, mas cada um levará as suas cargas, né? É de cada um a responsabilidade das suas coisas, da sua vida. E você veio para ser feliz. Não caia nessa de achar que veio, né, para ser infeliz, né? Que veio só para sofrer e viver em sacrifício. Quando você diz isso, você aciona no mundo espiritual a partir desta palavra. O mundo espiritual vai começar a trabalhar em cima desta vibração do sofrimento, trará para você muitas situações de desconforto, de dor, que pode ser tanta coisa, né? Você nunca mais será feliz, e tudo que era para dar certo vai dar tudo errado, percebe? Porque você está dizendo que veio para sofrer, e tudo que dá errado causa sofrimento, e você vai vibrar na dor, e essa profecia que você fala se cumpre. Quando nós abrimos a boca, qualquer palavra que profetizamos, aquilo será trazido para nós. Vigiai a palavra, o seu discurso negativo, o seu terço das trevas, percebe? E direcione para o terço do reino do céu. Vigie aquela palavra negativa, pessimismo, essa mania de reclamar, é ladainha de Satanás. Você quer andar com isso? Andar nesse mundo acompanhado assim? Percebe? Mude isso quando entende o que você está fazendo. A pessoa pensa, reclamar um pouquinho, murmurar, não dá nada, não. Não dá nada que você está fazendo, orando a ladainha das trevas. Percebe? Quando poderia estar para o reino do céu. E Jesus disse, orai e vigiai, porque toda palavra que sai da vossa boca, carregada de algum sentimento, né? Isso se materializa. E tem pessoas que saem sempre com medo, percebe? A pessoa sai sempre com medo, vou ser assaltada. Com aquela sensação, e logo, às vezes, né, a prova tá aí, acontece. O ladrão chega, tem 20 pessoas, e vai pegar quem é aquela que disse que ia ser assaltada. Eu já passei por isso, estava numa parada de ônibus uma vez, chegou o ladrão, assaltou a pessoa do meu lado, e percebe? E não roubou nada de mim, achei aquilo tão estranho. Isso acontece o tempo todo. Quero dizer para vocês, aonde que o ladrão vai pegar? Às vezes ele quer pegar todo mundo, mas às vezes ele pega aquele que está com medo, que está vibrando no medo, né? Aquele que profetizou dor, que profetizou essa ladainha das trevas, que vai ser afetado pelas coisas negativas que vem, né? Então, o que guarda a sua boca, assim, ó, sua língua guarda a sua alma das angústias, né? Isso é de provérbio, percebe? Se eu guardar a minha boca e a minha língua, eu estou guardando a minha alma das angústias, né? Nos provérbios 21 e 23, o Senhor fala assim, o Senhor nos concedeu um órgão capaz de dar
vida ou nos levar à morte. A nossa língua. A língua. Né? Percebe? Então, observemos a nossa língua. Devemos abrir a boca para abençoar nossos irmãos, para adorar ao Senhor. Né? Mas, infelizmente, muito tem sido destruído por falta de sabedoria, de não saber usar a palavra construtiva. Porque não tem administrado seus lábios, né? E semeiam por isso a maldição. E olha esta frase, Salomão disse, prata escolhida, percebe, olha o que ele disse. Prata escolhida é a língua do justo. Que frase bonita. Mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios dos justos apacentam a muitos. Por falta de senso morrem os tolos. Provérbios 10, 20, 21. Podemos citar, né, muitas outras palavras do livro. Quando nós somos pessoas de energia boa, de bênção, nós chegamos no ambiente, somos luzes, né? Com a ladainha da oração, aquilo que a pessoa diz, ai que maravilhosa a presença da pessoa, né? Agora quando chega alguém, né, com a ladainha das trevas, ela deixa peso, ela deixa energia pesada, nós podemos observar isso que acontece o tempo todo. Então nós temos que ser essa pessoa da luz que chega, ilumina o ambiente, né? Que deixa leveza, deixa leve, deixa as pessoas felizes, né? Porque nós temos o poder disso, com a língua e com os nossos pensamentos, e com o nosso pensamento, mas quando profetizados, né? São a bênção ou a maldição. Em Hebreus 12, também falar para vocês aqui, tem uma coisa mais clara ainda. Ó. Em Hebreus 12 fala assim, uma vez que estamos rodeados por toda grande nuvem de testemunho, nós estamos rodeados pelas energias involutivas que estão na órbita da Terra, por esta grande nuvem de testemunho, né? Que quer testemunhar a maldade das trevas, a ladainha, aquilo que sopra na nossa mente para a gente ser das trevas, espalhar esta coisa aí, né, da maldição. Mas nós temos que cuidar, né? O que ele fala assim. Então, vou repetir de novo. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado, né? Tudo que não é para o bem e para a vida é pecado, a gente sabe disso. É um exagero dizer, mas é pecado, tá fazendo maldição, tá criando situação difícil, energia ruim, é pecado. Não é bom, não é para a vida. Então tudo isso é pecado e nos envolve. Corramos a nossa carreira com perseverança e fé, percebe? A corrida que nos é proposta, cada um tem um propósito, uma missão. Faça isso, Deus quer isso, e esqueça o resto. Abandone a nuvem de testemunha, abandone o pecado, abandone a murmuração, a reclamação, levante feliz, agradeça. Não olhe a circunstância, vai passar o que é ruim. Com o tempo tudo passa. Jesus, porque nós temos que caminhar assim, ó, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos, focado, olhando para quem? Para Jesus. Percebe que é o autor consumador da nossa fé. Ele que pela alegria que ele fora proposta, né, suportou a cruz e desprezando a vergonha, percebe a vergonha, quando nós temos vergonha de falar, vergonha de abençoar, de profetizar, nós estamos, percebe, deixando de abençoar, isto é pecado. E Jesus disse o quê? Presta atenção, a vergonha está na escala mais baixa da vibração. E o que Jesus disse? Abandone a vergonha. Ele abandonou a vergonha, sentou-se à direita do trono, né? Jesus, quando veio, né, a essa terra, Jesus e Deus conversaram. E que a alegria viria depois de todo esse sacrifício que ele fez por nós, que precisava para a nossa salvação. Percebe? Ele nos deixou lições tão maravilhosas que até hoje ecoa, né? A vibração de Jesus está conosco. Ele disse que ficará até o fim dos tempos. Então ele disse, abandone a vergonha. Sejam alegres. Pensem bem naquele que suportou, né, tal oposição. Jesus suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, contra a própria carne deles. Os pecadores somos nós, né? E ele falou assim, para nós não desanimarmos, para que não desanimem, ele fez isso tudo, porque ele queria que nós tivéssemos ânimo sempre, né? Por isso que ele pede, abandone essa nuvem, essa dificuldade, não olhe para a circunstância e caminhe, olhando para mim que suportei a cruz e venci. Toda dificuldade venci o mundo. Isso é muito forte.
E na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram. Olha o que ele diz para nós, que nós ainda não resistimos até o ponto de derramar o próprio sangue, até a última gota, porque Jesus derramou o sangue, verteu o sangue pela pele, né? De tanto que ele sofreu o medo que ele sentiu naquela hora, que ele queria até desistir, mas ele disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Percebe? Mas ele fez o sacrifício, ele não quer que a gente viva em sacrifício. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Abandone toda essa coisa de dor, de achar que veio para a dor. Abandone a maldição, abençoe-se, né? Tenha sabedoria, se abençoe com a sua própria língua, porque os seus ouvidos ouvirão o que você fala. Então vocês se esqueceram da palavra ânimo que eu lhes dei, meu filho. Não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama. Deus nos ama. A disciplina vem quando nós fazemos coisas erradas. Percebe? Deus não vai tirar. A nossa vida terá certas coisas, porque nós estamos no caminho da evolução, mas Deus está ali, nos disciplinando, como nosso pai e nossa mãe, né? Quando um pai e uma mãe têm um filho e não dão a disciplina, é assim em Deus, percebe? Mas Deus nos dará porque nos ama e porque quer que nós caminhamos para a evolução e sejamos uma bênção. Então, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele com quem aceita como filho. Não é castigo castigar. Ele faz a gente passar por aquilo, percebe? Nos dá força, nos fortalece, né? Ele não dá mais nada que a gente não possa suportar. Nós só passamos por coisas que podemos suportar. Mas ele nos adverte, né? O importante é como nós vamos passar por isso. Esta palavra está dizendo. Sejam sábios, meus amigos. Então suporte as dificuldades, né? Sabendo que como disciplina Deus nos trata como filhos. Quando Deus está nos disciplinando e nos fazendo evoluir, ser seres melhores, nos ensinando a abençoar em vez de maldizer, Ele está nos disciplinando. É isso que Jesus está falando, que Deus está falando. Eu estou dizendo esta palavra, façam isso. Isso é disciplina. Não é pecado, não é castigo, percebe? É isso que nós temos que entender, que esta palavra vem do Espírito Santo de Deus para nos disciplinar. É disso que Jesus está falando, que Deus fala da disciplina. Por isso que, né, Ele nos disciplina com essas palavras, é com as palavras certas, com as promessas. Esta é a verdade que temos, pois humanos somos. E quando somos disciplinados por Deus, olha que verdade isso. E quando estamos sendo disciplinados, uma disciplina não parece ser motivo de alegria quando estamos passando pelo teste, pelo vale, né? No momento que nós estamos passando, mas sim, de tristeza, nós estamos tristes, eu sei disso. Quando perdemos alguém, quando tem um problema de relacionamento, problema financeiro, problema espiritual, é só tristeza que nós estamos passando. Mas mais tarde, quando nós passamos, se nós deixamos ser disciplinados por essa palavra, tudo isso vai passar, percebe? Então, mais tarde, porém, produz fruto isso em nós, é verdade, produz justiça, paz para aqueles que por ela foram exercitados, nós somos fortalecidos, né? Diz aqui que não murmure, percebe? Quando passar por essas coisas, não murmure, né?